sua vida. Quantos creem nisso? Epístola de Paulo, capítulo 4, versículo número 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque também vós sabeis, ó Filipenses, de que no princípio da proclamação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma congregação participou comigo no sentido de dar e receber, senão somente vós. Porque mesmo a Tessalônica me enviastes, mas de uma vez para minhas necessidades. Não porque procure dádiva alguma, mas porque quero que abundem os frutos a vosso favor. Tudo recebi e tenho em abundância, estou satisfeito. Tudo o que me enviastes por meio de Epafrodito, ou Epafrodito, recebi como um aroma suave, sacrifício aceitável, agradável a Deus. Meu Deus, pois, suprirá para toda necessidade, segundo suas riquezas na glória de Jesus Cristo. A Deus, nosso Pai, seja a glória e a honra para sempre, sempre. Amém. Meus irmãos, em algum momento Paulo ele faz uma viagem para Cesareia, fica detido por 2 anos neste lugar. Logo após ele vai ser levado a Roma e sob o império do imperador Nero, ele fica encarcerado em uma forma de cárcere livre. Como assim cárcere livre? Seria como uma prisão que ele vivia com correntes, ou no dia de hoje com tornozeleiras. Ele está livre, porém está preso. Paulo está vivendo nesse momento, e quando ele está encarcerado, ele vai receber algumas visitas, e ele vai também receber alguns recursos. E nesse momento em que ele está encarcerado, ele escreve um compêndio de 4 cartas, a saber, a carta aos Efésios, a carta a Filemão, a carta aos Colossenses e a carta aos Filipenses. Nesse momento, Paulo está aprisionado, mas a obra não está aprisionada. Nesse momento, Paulo está preso, só que a obra não está presa. Por quê, Gabriel? Podem se prender à carne, mas o chamado da convicção da obra e do Evangelho, o Satanás não pode apreender. Pode conseguir aprisionar o corpo visível e físico, mas o corpo de Cristo pelo qual nós anunciamos o Evangelho, ninguém pode prender. O Evangelho ele tem que ser pregado. Então, se não é a cadeia que aprisiona o corpo que prega o Evangelho, as crises também não podem aprisionar o corpo. Paulo ele está vivendo um momento de crise na prisão sob o imperador Nero, e mesmo assim vivendo esse momento de prisão, aonde a porta está fechada, aonde há um impedimento de locomoção, aonde há um impedimento de progresso, Paulo continua recebendo recursos para que a obra não pare. Deus é Deus que ele levanta pessoas na terra para continuar enviando recursos para que a obra não venha parar. Deus ele está levantando a igreja dos Filipenses, e eles estão ofertando na vida de Paulo, não porque Paulo está pedindo. Ele diz: não é porque vocês procuram alguma dádiva ou receberem algum mérito por causa disso. Eu recebi de vós e eu estou recebendo como um cheiro agradável, porque ninguém vos pediu, mas vocês estão dando. Hoje nós precisamos de algum momento de uma palavra ofertória para que venha despertar o desejo em alguém de ofertar. Mas a igreja de Filipenses, ela nos deixa um ensinamento qual? Paulo não está pedindo, mas ela está dando. Paulo não está necessitando de mandar carta de pedir, mas a igreja aos Filipenses sabe, tem alguém pregando o Evangelho e está precisando de um recurso que eu posso ajudar. Tem gente do lado de fora pregando o Evangelho, pregando a palavra, sendo levada a alguns determinados momentos da vida de necessidade, que tem gente aqui como nós que não podemos estar lá, mas de alguma forma a gente pode contribuir para com que essa obra venha a ser prosseguida e avançar. Deus está levantando gente nessa terra. Eu acredito que eu e você somos uma dessas pessoas, igual a igreja de Filipenses, como Gabriel, e não precisa de ninguém pedir, mas eu sei o que eu tenho que dar. E é interessante que Paulo vai deixar para eles: eu recebi como cheiro agradável, eu recebi como um aroma agradável a minha narina. Foi falado aqui agora há pouco, quase que eu fico sem fala, pelo jovem Luiz Felipe,
adolescente Luiz Felipe falou sobre sacrifício. E se tem uma coisa que eu aprendo, é que ele disse que sacrifício é relacionamento com Deus. E Paulo está dizendo que o que ele está recebendo como cheiro agradável às narinas de Deus. Ele está dizendo: o que vocês estão ofertando na minha vida, eu recebo na terra, mas é Deus que está recebendo no céu. Acho que só o ministério está entendendo. O que vocês estão depositando na minha vida, para com que eu continue exercendo o ministério, eu estou recebendo na terra, mas tem um Deus que está contemplando do céu, e o sacrifício está subindo até a narina dele. E se tem uma coisa que eu aprendo com a ciência, é que toda fumaça que sobe, ela se condensa e derrama chuva. Eu vou liberar algo para alguém aqui: aquilo que tu oferta na terra, aquilo que tu sacrifica na terra, aquilo que tu entrega na terra, perante o altar do Senhor, como um sacrifício, tem uma nuvem se condensando e vai derramar chuva sobre a vida de quem está semeando, de quem está ofertando. Tem uma chuva serôdia sendo preparada, e não é para quem não ofertou, não é para quem não sacrificou, é para quem prestou culto a Deus. Se não for para falar assim, eu nem falo, irmão. Se tem uma coisa que eu aprendo, é que tudo aquilo que a gente entrega, Deus não devolve da mesma forma. Deus não é Deus de mesmice, sabe, Paulo? Ele entrega de acordo com o que a gente oferta, mas com uma matemática aprimorada. É uma matemática chamada multiplicação. Eu vim declarar hoje que aquilo que tu entrega na mão de Deus, aquilo que tu deposita na mão de Deus, não vai voltar da mesma forma. O Deus da multiplicação, e a velha, o Senhor, Ele vos suprirá todas as necessidades. Mas interessante é que Paulo recebe para uma necessidade específica. Qual? Se manter na prisão. Mas o que ele libera para os filipenses é que o Deus vos supra em glória. Deus não faz nada sem colocar a marca dele. Como assim, Gabriel? O que a gente entrega não tem glória alguma, mas o que ele libera carrega o peso de glória, que a humanidade, quando observa, tem que falar: com a força que ele tem, com a força que ela tem, essa casa não estava de pé, isso não estava acontecendo, a faculdade não estava sendo paga, mas como veio com peso de glória, emanará senda. Tem gente recebendo ali, aqui, Deus está dizendo: oferta, deposita, porque quando voltar, vai voltar com cheiro e aroma do céu. Oferta a causa do Senhor com alegria. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, peso de glória.